Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais um papo de domingo, né? Antes de começar o papo de domingo, vamos para a prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, por mais um culto do lar, né? Um papo de domingo. O objetivo desse papo de domingo é levar uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Peça permissão a Deus para dar por iniciado mais um papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. O papo de domingo de hoje, no Brasil, encarnaram muitos espíritos corruptos. Vamos entender isso. Então, aqui assim, a gente vai ter alguns fatos que coloque, né, porque há um interesse desses espíritos encarnarem no Brasil, né? O que acontece? O Brasil, trazido essa informação para Humberto de Campos, né, irmão X, na psicografia do médium Chico Xavier, Brasil, coração do mundo, a pátria do Evangelho, né? Eu não sei se é por isso, né? Então, de repente, né, esses espíritos que já tinham essa má tendência, né, de corrupção, encarnaram, né, com a mentalidade que eles, encarnando aqui, eles iriam se modificar, ou se prepararam para isso, mas todos nós sabemos que para o espírito provar que ele aprendeu no mundo espiritual, ele vai ter que passar por provas, né, para provar, né? E quando você está no mundo espiritual, você está na sua mesma afinidade, né, de espíritos que estão ali com vocês, estão com eles lá, né? Então, quando ele encarna, aqui é geral, acontece de tudo, essa afinidade acaba, né? E aí esse espírito pode cair na tentação e praticar corrupção. A corrupção, ela não é só de dinheiro, é de todos os atos errados, né? Só que nós colocamos assim o termo corrupção em dinheiro, mas qualquer pecado que se faz é corrupção, né? Então a corrupção aqui está relacionado a dinheiro, né? Está relacionado a dinheiro. Então nós estamos aí vendo escândalo, né, muito grande, né, de corrupção, né? Aí tem aí um candidato à presidência, tá cheio de escândalo de corrupção, o partido dele também, né? E o irmão dele também nos Estados Unidos. Então, há grave problema dentro do Brasil nesse contexto. Aí tem outro detalhe também, que pode ser desses espíritos encarnando no Brasil para retardar também o ciclo que o Brasil que o planeta vai passar a partir de 2057, né? Que aí a corrupção não é só no Brasil, a corrupção é no planeta todo, né? Mas aí quando a gente fala de uma forma mais escancarada, essa corrupção a gente fala só no planeta Terra, né?
só no, aqui no perdoe, só a gente fala aqui só no Brasil, essa corrupção, né? Então essa corrupção está muito grande no Brasil. Então a gente tem que procurar, né, a fazer, a ficar em prece para essas pessoas, né, para esses espíritos, né, e que eles não façam as coisas erradas que deveriam fazer, né, e se arrependam, né. Então, quando eu estava falando sobre o atraso, né, do planeta, porque o planeta pode atrasar a entrada no ciclo, né? Mas esse atraso vai ser por quem? Vai ser puxado para aquela corrente que ainda anda no mal, né? E a corrupção faz parte do mal, né? Então pode ser também isso, né? Ou pode ser a primeira parte que eu coloquei, deles acharem que vindo encarnando no Brasil, né, seria uma outra forma de mudar, né, desse jeito e conseguir realmente passar na sua prova de uma forma correta, sem passar por corrupção, mas não é isso que a gente está vendo. E junto àqueles que realmente quer o atraso, não está nem aí para isso, ainda vive, né, com esse pensamento, com essa mentalidade, né? É nesse contexto, né, que realmente acontece todos esses problemas, né? Então a gente tem que entender isso. Por que ocorre, né, esses problemas todos, né? E por outro lado também, você vai ter o outro problema, que é a doutrinação dos pais com seus filhos, né? A doutrinação dos pais, ele tem que começar desde o ventre da mãe, né? Falando de Deus, de Mestre Jesus de Nazaré, falando do Evangelho, né? Lendo o Evangelho para aquele ser que está dentro do seu ventre, porque ele está vivo, ele já nasceu, né, dentro do ventre. Ele nasce na concepção, né? Ele já nasceu dentro do ventre. Ele vai passar para a vida externa, né? Então, fazendo tudo isso, falando de caridade, fazendo culto lá, né? Ele, quando ele vai vai para a vida externa, ele continuando também isso com ele vai crescendo nessa doutrinação. Essa doutrinação, por quê? Nenhum pai, nenhuma mãe sabe da memória do espírito. Por mais que existam psicografias, né, não sabe da memória do espírito, né? E aí que é o problema, né? Se esse espírito se ele tem, né, mais tendências e chega aqui, quando está encarnado já é diferente, não tem nenhuma proteção, né, contra as más tendências, ele vai ter problema, né? Aí não importa a condição econômica desse espírito encarnado, se é uma posição rica ou pobre, não importa, ele vai trabalhar esse tipo de corrupção. Agora, a doutrinação vai fazer com que ele combata não só esse lado de corrupção, mas tudo que é de ruim nele, né? Do que ele traz de ruim nele, né? Se ele tem tá numa condição de vício, de droga, ele vai combater. Se ele está numa condição de vício de sexo, ele vai combater, vício de cigarro, vício de comida, porque essa doutrinação vai fazer com que ele se fortaleça e atraia só espíritos
bastante evoluído para ele. O culto do lar também, fazendo o culto do lar certo. Então, vai ser uma criança e um ser bem doutrinado desde o ventre da mãe. E aí, esse ser vai ter mais condições de combater as suas más tendências. É nesse contexto, né, que a gente consegue resolver esse problema. Né? Então, então é isso. Então a gente tem que sempre se doutrinar, né? E aí, né, e vencer a provas a que estamos aqui no mundo, né? Então não tenho mais nada para falar sobre o tema de hoje. Eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, né, por mais um papo de domingo, né? O objetivo foi atingido, ter levado uma informação para um irmão que estava necessitado dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão ao irmão que estava aqui, que assistiu e me ouviu, né? Aleluia, amém.